A mitologia grega é repleta de criaturas incríveis, e hoje nessa lista veremos as mais famosas criaturas da mitologia grega. A Hidra é uma gigantesca serpente de várias cabeças, e é um monstro filho de Tifão e Equidna, considerados os pais dos monstros da mitologia grega. A fera tinha seu covil no pântano de Lerno, e por isso era conhecida como a Hidra de Lerno. A descomunal criatura tem corpo de dragão e de 3 a 9 cabeças, dependendo da fonte que a relata. A Hidra ainda tinha como arma um hálito tóxico, que poderia matar qualquer guerreiro em segundos. A besta ainda possuía uma habilidade secreta. Na remota hipótese de algum habilidoso guerreiro conseguir decapitar uma de suas cabeças, 2 cresceriam em seu lugar. Quanto mais cabeças fossem cortadas, mais forte ela se tornava. E além disso, o guerreiro ainda corria risco de ser envenenado pelo sangue venenoso que jorrava das feridas. Porém, o reinado de terror da Hidra chegou ao seu fim quando ela se deparou com o maior de todos os heróis. Seu nome era Hércules. Com a ajuda de seu sobrinho Iolau, conseguiu derrotar a besta. Enquanto Hércules cortava as cabeças, seu sobrinho cauterizava a ferida com uma tocha. Dessa forma, impossibilitava o nascimento de outras cabeças. As sirenas são criaturas híbridas, uma mistura de mulher e ave, parecida com as arpias. Porém, diferente destas, que eram criaturas horrendas e asquerosas, as sirenas eram seres belíssimos e encantadores. Mas elas nem sempre tiveram esta forma. Quando nasceram, elas eram belas ninfas, filhas do rio Áquilo e da musa Melpomene. Elas faziam parte do cortejo que acompanhava Perséfone, a deusa da primavera. Porém, após Hades, o deus do submundo, sequestrar Perséfone, as ninfas foram castigadas pela deusa Deméter. Ela não perdoaria as ninfas por terem permitido o rapto de sua filha. As jovens foram transformadas em mulheres-pássaros, que ficaram conhecidas como sirenas. Elas passaram a viver nos rochedos da ilha italiana de Capri. Lá, elas faziam uso de seu canto melodioso para atrair os marinheiros das embarcações que passavam por lá. Seduzidos pelo canto, os homens conduziam seus barcos diretamente para os recifes, que causavam graves danos nos cascos das embarcações. Após a colisão, os barcos e a tripulação eram tragados para a profundeza do Oceano Azul. A Quimera é uma das criaturas mais temidas de toda a mitologia grega. O ser bestial é um híbrido com corpo e cabeça de leão, outra cabeça de bode, além de mais uma de dragão. E ela também possuía uma cauda com uma serpente na ponta. E se isso já não fosse o bastante, a criatura ainda era alada. A Quimera está presente no imaginário de todo o mundo helênico, e por isso suas representações poderiam variar de um lugar para o outro. Por vezes ela era representada com apenas 2 cabeças ou sem asas, mas o temor que a criatura causava era algo que todos compartilhavam. A Quimera era vista como um sinal de mau presságio. O simples fato de avistá-la à distância ou sonhar com uma quimera significava que algo terrível estava para acontecer. A besta era o terror encarnado. Quando assolava uma região, pouco sobrava após sua visita. Mas sua vilania não duraria para sempre. Enquanto o monstro assolava a região da Lícia, ela foi defrontada por um dos maiores heróis da mitologia grega. Este era Belerofonte. Ele era protegido da deusa Atena, e com a ajuda do glorioso cavalo alado Pégaso, o herói conseguiu exterminar a Quimera. As arpias são criaturas aladas. Elas seriam um híbrido de mulher e ave de rapina. Essas criaturas possuíam a cabeça e seios de mulher, e asas e garras de águia. Estes seres são geralmente representados de 2 formas bem distintas. Em uma delas, as arpias seriam belíssimas mulheres com corpo de ave e possuíam um grande poder de sedução, assim como as sereias. Elas raptavam o corpo de belos jovens e com eles mantinha a conjunção carnal. E por isso, alguns túmulos eram ornados com uma arpia guardando o cadáver. Porém, as arpias ficaram mais populares como criaturas repulsivas com feições aterrorizantes. Seu odor era pútrido, que empesteava o lugar por onde elas passavam, trazendo imundície e doenças para o lugar. Estas
eram agressivas e tinham o hábito de roubar o alimento das pessoas. Nas aventuras dos Argonautas, eles se depararam com Fineu, que era um cego que recebeu do deus Apolo o dom da profecia, mas foi castigado por Zeus por espalhar os segredos dos deuses. O deus cegou Fineu e enviou as arpias para atormentá-lo. Todos os dias era servido um banquete para Fineu. Contudo, quando ele ia se alimentar, as arpias surgiam e lhe roubavam o alimento, e toda a comida que sobrava ficava contaminada pela imundícia emanada pelos demônios alados. Fineu recebeu a ajuda dos Argonautas, que lutaram contra as arpias, mas a pedido da deusa Íris, irmã das arpias, eles não as mataram. Os centauros são criaturas espetaculares, uma mistura de homem e cavalo. Sua origem mais famosa nos remete ao mito de Ixion, que era um rei que havia sido convidado por Zeus a partilhar de um banquete no Olimpo. Após se embriagar com néctar, Ixion tenta seduzir a deusa Hera. Por sorte, Zeus estava de bom humor e decidiu brincar com seu convidado. Ele moldou uma nuvem, à semelhança de Hera. Ixion, bêbado, tem relações com a nuvem, e desta união surgiram os centauros. Os centauros, filhos de Ixion, se espalharam pela região da Tessália. Estes eram criaturas selvagens e brutais. Costumavam viver em bandos e tinham uma rixa com os Lápidas, que eram homens e legítimos herdeiros de Ixion. Os homens lutaram contra os centauros em um conflito conhecido como a Centauromaquia, onde as criaturas foram derrotadas devido à ajuda do herói Teseu. Contudo, nem todos os centauros são criaturas bestializadas. Quiron, o mais famoso de todos os centauros, era um grande sábio. Ele ficaria conhecido como um grande treinador de heróis. Cérbero, o cão de 3 cabeças de Hades, também é filho de Tifão e Equidna. Assim, o cão seria irmão da Hidra de Lerno, do leão de Nemeia e da Quimera. O nome de Cérbero vem do grego, que pode significar comedor de carne ou demônio do poço. Além de possuir 3 cabeças, Cérbero também possuía uma cauda de serpente, e em algumas versões é representado com uma juba de cobras. O cão vivia no submundo e tinha como responsabilidade proteger os portões que davam acesso ao reino de Hades. Uma de suas funções era receber a alma dos mortos, sendo por vezes amigável, principalmente se o cadáver do morto tivesse sido sepultado com uma oferenda para o cão. Mas tudo mudava de figura caso o espírito quisesse fazer o caminho de volta. Cérbero se mostrava uma criatura terrível e cruel. Assim, impedia que as almas retornassem ao mundo dos vivos. Mas um desafio inesperado para Cérbero adentrou o submundo. O grande herói Hércules, que realizava seu 12º trabalho, tinha como missão capturar o cão guardião. O herói lutou contra o animal, usando apenas as próprias mãos. E Hércules conseguiu derrotar Cérbero e o conduziu até o rei Euristeu. Após completar seu último trabalho, Hércules liberou a criatura e o cão pôde voltar para o mundo dos mortos. Pégaso é certamente uma das criaturas mitológicas mais conhecidas e admiradas. Ele é um equino dotado de asas e de coração puro. O corcel alado é filho de Medusa e Poseidon. Seu nascimento se deu após a morte da Górgona Medusa, que foi decapitada pelo herói Perseu. Do sangue que jorrou do pescoço de Medusa nasceu Pégaso e seu irmão, o gigante dourado Crisaor. Pégaso nunca havia sido montado por ninguém, mas com a ajuda da deusa Atena, o herói Belerofonte conseguiu amansar Pégaso. Montado no cavalo alado, o herói conseguiu derrotar a terrível Quimera. Após a queda de Belerofonte, que havia tentado usar Pégaso para chegar ao Olimpo, Zeus decidiu honrar a formidável criatura, transformando-a na constelação de Pégaso. O Minotauro é certamente uma das criaturas mais famosas da mitologia grega. O poderoso monstro tem corpo de homem e cabeça de touro. O rei Minos desejava mostrar aos seus súditos que ele tinha os deuses ao seu lado, e para isso ele pediu para que Poseidon que fizesse sair do mar um animal que seria sacrificado em honra ao deus dos mares. Das águas do mar saiu um belo touro branco, que era tão formoso que Minos decidiu poupá-lo e sacrificou outro animal em seu lugar.
O deus dos mares ficou furioso com Minos por não ter cumprido o prometido, e por isso ele fez com que o touro fosse tomado por uma fúria terrível. Mas se não fosse o bastante, Poseidon fez com que Pasífae, mulher de Minos, se apaixonasse pelo animal. Desta união bizarra nasceu o Minotauro. O rei de Creta ordenou que Dédalo criasse alguma coisa capaz de conter o Minotauro, pois cordas e correntes não eram capazes de aprisionar a besta. O arquiteto apresentou a Minos o projeto de um labirinto. Tal construção era tão complexa que tornava a fuga de seu interior virtualmente impossível. O Minotauro foi colocado no labirinto e passou a ser alimentado com carne humana. O monstro foi exterminado por Teseu, o herói ateniense, que entrou no labirinto para pôr fim na vida da criatura que se alimentava de seus compatriotas. As górgonas são uma das criaturas mais reconhecidas da mitologia grega, e quando pensamos em górgonas, o nome de Medusa nos vem imediatamente à cabeça. As górgonas são terríveis criaturas femininas com caudas de serpente e cabelos de cobras. O encontro com tal monstro era o mesmo que uma sentença de morte. Estas utilizavam arco e flecha com maestria, mas o verdadeiro perigo se encontrava ao encarar a górgona. Todos aqueles que a olhassem nos olhos eram transformados instantaneamente em pedra. Apesar do nome Medusa ser um sinônimo de górgona, Medusa não era a única que existia. Ela possuía duas irmãs, Euríale e Steno. As três irmãs eram filhas das antigas divindades marinhas, Forces e Ceto. Valentes guerreiros tentaram exterminar Medusa, mas até os mais habilidosos e experientes guerreiros foram transformados em pedra. Somente com a ajuda dos deuses, Perseu conseguiu por fim dar cabo de tal criatura. Ele cortou sua cabeça e posteriormente a fixou na égide de Atena.